Olha aí, né, pessoal? Quem poderia imaginar que a reforma tributária vai trazer mais impostos, não é? Não é como se eu, todos os outros produtores de conteúdo libertário, já não estivéssemos falando isso desde o princípio, que toda reforma tributária termina sempre aumentando impostos no final das contas, aumentando a carga tributária. E olha só essa notícia aqui, então, o senhor Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que é quem está encabeçando essa história toda aí, afirmou que o IVA, o tal do IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, né, vai ser aquele novo imposto que vai unificar as alíquotas, a sopinha de letras que existe hoje aí, IR, CSLL, IPI, essas coisas todas aí. Pois bem, o IVA pode chegar à absurda marca de 27,5%, com novas exceções que provavelmente vão entrar no relatório do Senado, já devem estar sendo discutidas nesse momento, né? Quem poderia imaginar esse cenário? Então vamos conversar sobre isso que foi pontuado pelo Fernando Haddad a respeito dessas exceções que estão sendo discutidas lá no Congresso Nacional ainda, a coisa está tramitando, não é? E vamos conversar sobre a reforma tributária também, quais as repercussões disso aí, das mudanças na economia brasileira. Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, olhando-se para o cenário econômico atual, o debate sobre a meta fiscal, sobre o quanto o governo Lula é incapaz de conter o rombo fiscal, o rombo nas contas públicas e tudo mais, não tem como alguém esperar que a proposta de reforma tributária que vai ser apresentada pelo governo, votada pelo Congresso Nacional, vai reduzir impostos ou manter os impostos no mesmo patamar. É óbvio que isso jamais iria acontecer, porque mais impostos são bons para todo mundo que está no mundo da política, para o presidente da República, para o gabinete ministerial dele, mas também para o pessoal do Congresso Nacional. Tudo isso aí é mais possibilidade de ganhos de diversas formas, por meio de um orçamento mais recheado nos próximos anos, com emendas parlamentares, mais estatais, mais cargos, enfim, uma possibilidade de gastar, ganhar dinheiro aí nessa história de diversas formas. Então, para eles é ótimo, né? Para o cidadão comum, claro que quanto menos impostos, melhor. Mas o cidadão comum não está lá para decidir as coisas. Eventualmente, um ou outro grupo consegue acesso ao meio político aí para reduzir a alíquota e criar algum tipo de exceção para o seu setor específico, né? Mas nós, cidadãos comuns, meros mortais, não temos esse privilégio. Então, o que o Fernando Haddad falou, o ponto que ele tocou é justamente esse aí, né? Que, de acordo com o desejo da Fazenda, do Ministério da Fazenda, é que haja menos setores com tratamento diferenciado na reforma tributária. Por tratamento diferenciado, entenda-se eles pagando menos impostos, né? Mas ele ponderou aqui que os relatores precisam buscar votos para aprovação dessa proposta. Veja só que coisa obscena. Basicamente, o que ele está falando aqui é que é algo que todo mundo já sabe de fato, que os parlamentares representam grupos de interesse e que eles vão votar sim ou não pela reforma tributária, a depender de como esses grupos de interesse específicos forem beneficiados ou prejudicados nessa história, né? Então, claramente, percebe-se que esse pessoal não está interessado na economia do Brasil como um todo, no futuro econômico do país, na viabilidade do Estado brasileiro mesmo. Eles querem apenas garantir o seu, estão debatendo apenas por esse motivo, né? Então, Fernando Haddad disse o seguinte em matéria de valores aqui, né? Em relação à versão que saiu da Câmara, ou seja, a proposta de reforma tributária que foi debatida e aprovada na Câmara dos Deputados, o que está no Senado hoje aumenta em cerca de 0,5 ponto percentual o valor do IVA, a alíquota do IVA, embora não chegue a 28%, conforme ele coloca aqui. Ou seja, na prática, isso aí significa, né, contando com os valores que o Ministério da Fazenda tinha calculado para o IVA, isso aí pode variar de 25,45% a 27% antes, né? Ou seja, com esse aumento de 0,5 ponto percentual, pode chegar a 27,5% a alíquota do IVA. Lembrando que, importante frisar, esse IVA é apenas os impostos federais. Originalmente, a ideia era criar um único imposto, colocando tudo ali dentro do mesmo balaio e depois
a Receita Federal fazia a segregação das receitas, né? Agora, na proposta que está rolando, então vai ter um IVA federal, Imposto de Valor Agregado dos Impostos Federais, PIS, COFINS, IR, CSLL, o IPI eu mencionei, mas eu não tenho certeza se ele vai continuar vigente, né? Mas então existe esse IVA federal, mas tem também o IVA estadual e municipal, ou seja, além de 27,5%, que é o valor que o IVA pode atingir, também temos mais um percentual alto a título de ICMS e valores para os municípios também, né? ICMS e ISS, mais especificamente estados e municípios. Ou seja, essa carga tributária vai ficar absurdamente alta. Essa é a verdade, né? Então aí o Fernando Haddad continua dizendo que a posição do Ministério da Fazenda é de que quanto menos exceções, melhor para o país. Porém, ele coloca aqui, né, de uma forma até cínica, eu diria, à luz da situação atual em que temos 27 sistemas tributários no país, fora decisões judiciais que são equivocadas, a judicialização, nós entendemos que para você compor uma maioria depois de 40 anos de tentativa, vai ter que contar voto, né? Então, esse contar voto aqui é basicamente você fazer o seguinte, ver de quantos votos você precisa para aprovar essa medida. Tá faltando X votos, né? Então vamos ver, conversar com aquele senador que representa a bancada de tal setor industrial. Vamos reduzir os impostos para ele, para esse setor aí, e trazer o voto desse cara para cá. Então, basicamente, a ideia é essa. Só que, e aí está o grande pulo do gato nessa história, o fato é que o governo já sabe quanto que ele precisa tirar nessa história, quanto que ele tem que arrecadar. Então, se um setor específico vai ser retirado do cálculo, vai pagar uma alíquota menor, vai ter algum tipo de benefício, isso na prática implica dizer que os outros setores vão ter que pagar mais para compensar essa perda de valores aí, né? Renúncia fiscal em um setor específico. Ou seja, de maneira geral, a alíquota vai subindo para todo mundo à medida que você vai colocando exceções à regra. E o Fernando Haddad fala isso de forma descarada, né? Olha só, a posição da Fazenda é sempre restritiva às exceções. Isso é público, mas tanto o Aguinaldo Ribeiro, que foi o relator na Câmara, quanto o Braga, que é o relator lá no Senado, têm o compromisso de aprovar a reforma. Eles sabem das dificuldades, sabem dos grupos de interesse que se manifestam ali. Ali você sabe que o jogo é bruto. Olha, o jogo é bruto. Em que sentido, né? Sentido das negociatas. As pessoas precisam resistir o tanto quanto possível, com bom senso, com argumento, para compor os votos necessários, né? Então o pessoal está puxando cada um para o seu lado a sardinha nessa história. E, obviamente, quem não tem ninguém lá para defender os seus interesses são os cidadãos comuns, eu e você. Nós seremos assaltados para compensar esses benefícios que outros setores organizados que tem um acesso ali muito direto ao Congresso Nacional, às vezes um acesso pago muito caro, né, que custa muito caro para esses setores vão conseguir algum tipo de benefício. Eu e você, não. Nós vamos ter que arcar com essa história toda aí, nos ferrar perdendo bastante dinheiro nessa brincadeira com mais impostos que serão cobrados de todos nós, porque, volto a frisar, volto a mencionar, reforma tributária existe para cobrar mais impostos, tirar mais dinheiro da população. Por que que o Estado vai se esforçar tanto assim? Olha o tanto de energia que está sendo gasto na formulação da reforma tributária e na votação, no debate disso no Congresso Nacional. É por puro altruísmo estatal? O governo está querendo melhorar a vida de todo mundo? É óbvio que não. Está se investindo muito nessa reforma porque vai trazer retorno para o Estado. É simples assim. Ah, mas vai simplificar a tributação. Não sei. Não tenho certeza, o pessoal está complicando o projeto original, conforme eu falei, era para ter só um IVA, agora vai ter 2, e além disso, né, a questão da simplificação, eu sempre falo aqui no canal desse tema, inclusive, ela existe como um chamariz, ela é o motivo, o pretexto para fazer a reforma tributária. Então é por isso que você vai ver MBL, João Amoedo, essa turma toda apoiando a reforma tributária, né? Porque não, o imposto no Brasil é muito complicado, é um manicômio tributário, tem que melhorar. Concordo, é uma coisa terrível, só que o governo sempre vai usar esse pretexto, esse argumento de vamos simplificar para ficar mais fácil para todo mundo, vocês não vão precisar gastar tanto tempo com burocracia, fazendo declarações, um monte de impostos e tal. Então o governo lança a mão dessa carta aí justamente para puxar o debate público para esse ponto e começa a esconder dentro dessa reforma tributária uma série de benefícios próprios, vantagens próprias para o Estado por meio de
aumento de alíquotas. Então o governo vai arrecadar mais dinheiro no final dessa história, porque é o que sempre acontece com reformas tributárias. Ah, mas vai simplificar o pagamento e declaração dos tributos. Eu não tenho certeza se vai facilitar tanto assim, mas o principal ponto é que todo mundo vai gastar mais dinheiro com impostos. O Estado vai roubar mais a sociedade no fim das contas. E se o Fernando Haddad, que é a parte interessada nessa história, está dizendo aqui que nós vamos ter uma carga tributária de 27,5% a nível federal, é porque provavelmente vai ser mais do que isso, essa é a grande verdade. Ele diz aqui de forma cínica que a alíquota média dos futuros IVA federal, estadual e municipal não será elevada, porém é evidente que nós sabemos que isso vai acontecer, não tem para onde correr e principalmente a corda vai estourar para o lado mais fraco, para o lado do trabalhador, para o lado do cidadão, de todos nós que não temos quem nos defenda lá no Congresso Nacional. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.